Bom dia, meus irmãos, como estão todos? Espero que bem, né? Mesmo diante dessa pandemia, né, que tem nos confinado em nossos lares, a gente tem a certeza e esperança da nossa fé. Isso é que é importante, meus irmãos, a gente não deixar esfriar a nossa fé, nem nossa confiança, nem nossa certeza, né, que a palavra de Deus é a verdade e que ela se cumpriu, está se cumprindo e se cumprirá. Amém, irmãos? Nós iremos louvar o Senhor nesta manhã, iniciar o trabalho louvando, porque Ele, sim, é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Eu espero que os irmãos sejam tocados por esse cântico, assim como ele fala ao meu coração. Louvemos, meus irmãos. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Amém, Jesus, louvado seja teu nome para todo sempre, Senhor. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Proclame, o nome só o nome de Jesus é poderoso e capaz, de todas as coisas. Esse nome é mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo
poderoso é o nome do nosso Deus, maravilhoso, né? E só o nome do Senhor Jesus é digno, meus irmãos, de todo louvor e adoração, amém? Nós iremos ler na palavra de Deus, né, aquele versículo muito conhecido nosso, né, que se encontra em 2 Crônicas 7:14, né? Todos nós já somos bem familiarizados com esse versículo, onde a palavra de Deus diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? A palavra de Deus diz que começa falando, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é o povo de Deus, meus irmãos, somos nós, né? O Senhor, Ele criou todas as coisas, né? Antes de tudo, nós somos criaturas de Deus, né? Desde um micróbio, né? Desde de um vírus até o maior ser vivo, um fungo, um mamífero, né? Nós somos criação de Deus, né, meus irmãos? Mas há uma parte da criação, né? O ser humano, né? Que o Senhor, Ele tem um amor, né, grandioso por esta criação. E uma parte desse ser humano, ele decidiu e vem decidindo ao longo dos séculos acreditar nesse Deus Criador, a carregar este nome, né? E reconhecer que só Ele deve ser adorado. Uns adoram outros deuses, outros homens que já existiram, adoram até animais, adoram todo tipo, meus irmãos, de imagem, né, de criação do próprio homem, mas nós escolhemos adorar ao Criador, aquele que está acima de todas as coisas e que um dia voltará, né, e buscará a sua igreja. Então é este nome que a gente carrega com a gente. Nós somos o povo de Deus, aqui diz 2 Crônicas 7:14. Então a palavra continua dizendo: se humilhar. Então, se esse povo se humilhar, né, meus irmãos, não é aquela humilhação de que você tem que ficar ridicularizado diante dos outros. Não, não é esse tipo de humilhação, mas sim você se colocar como menor, né, diante de Deus, né? Porque nós sabemos que nós não temos, meus irmãos, nós não somos maior do que ninguém, né? Somos todos iguais, seres humanos. Ninguém sabe o dia de amanhã, né? Quem viverá mais, quem viverá menos. Então, as pessoas costumam diferenciar umas das outras de acordo com o que elas têm. Mas a gente sabe que isso não deve acontecer, né? Porque a palavra de Deus diz que o menor, né, é que vai ser o maior. Então, ele começa dizendo: se humilhar. A gente deve se colocar como o menor, né? Sempre buscando servir ao próximo, amando ao próximo. E orar, né? Orar é nossa ferramenta maior, né? É aquilo que nos ajuda a sempre estar revigorando nossa fé, a gente estar buscando constantemente ao Senhor. Então, meus irmãos, continuemos a orar, a buscar o Senhor constantemente, onde você estiver, no momento que você tiver a oportunidade, busque a Deus, coloque a Ele qualquer medo, qualquer insegurança, qualquer coisa que você precise desabafar, não tiver ninguém, fale com Deus, né? Que esse sim é a nossa ferramenta que nos leva ao nosso Pai e que nos mantém sempre em sintonia com Ele, seguido da palavra, né? Do estudo e da meditação da palavra de Deus. E me buscar, orar e me buscar, né? Porque às vezes a gente apenas está orando da boca para fora, mas nós devemos buscar o Senhor, né? Não só num momento difíceis, como é de costume, mas na alegria também, irmãos. Devemos buscar o Senhor. A gente, como criatura, a gente precisa do Criador.
né? Então, nossa vida deve ser de busca, de oração ao nosso Deus e se converter dos seus maus caminhos. Então, essas são as condições que o Senhor nos dá para que a gente não tenha só o nome dele, a gente viva o que ele diz, né? Então, a gente deve se converter dos nossos maus caminhos. Não é estar numa igreja, dentro de uma igreja, ou apenas louvando, cantando, né, da boca para fora, não, meus irmãos. É mais do que isso, é se arrepender. Não adianta, tem muitos templos aí lotados e pessoas pecando constantemente, isso não adianta, né, meus irmãos? Então, por exemplo, esses dias a gente não está se vendo, mas você sabe que Deus está lhe vendo. Então, sua fidelidade é com Deus. Então, irmãos, Deus ele pede, se converta dos seus maus caminhos. Que aí sim, o que é que ele diz mais na frente? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, né? Então, o Senhor ele é fiel, mas nós devemos também fazer a nossa parte, né, meus irmãos? Então, eu me lembro muito bem na palavra de Deus, né, no período do Gênesis, quando Noé, ele estava construindo a arca. Todo mundo teve a oportunidade, meus irmãos, de se salvar, mas só Noé acreditou, confiou e agiu, né? Ele não ficou parado, ele agiu, né, para que ele pudesse, ele e sua casa, ser salvo. E Deus, ele foi fiel a Noé, assim como a Jó, né, quando Jó saiu da cidade de Sodoma e Gomorra, né? Então todas aquelas pessoas preferiram continuar nos seus maus caminhos, e só Jó que não olhou para trás. Então, meus irmãos, é assim que acontece. Jesus voltará e nós devemos nos livrar dos nossos maus caminhos, não só de boca, porque isso todos nós já fizemos um dia, lá na frente, quando a gente levantou o braço, dizendo que tinha aceitado a Jesus. Ali foi só uma simbologia. O largar os maus caminhos vem no dia a dia, no cotidiano. É aí que a gente percebe se a gente realmente se converteu. Então eu espero que os irmãos reflitam nesse texto, né? Porque a gente vê que o mesmo Deus, lá que agiu no meio de Israel, né? Em todas aquelas gerações, né? Tantas histórias lindas, né? Daniel, é o mesmo Deus de hoje. E que também, meus irmãos, as tribulações, as dificuldades, elas virão, né? A gente não sabe qual será a consequência dessa pandemia. A gente sabe, meus irmãos, que existe sim muitas forças do mal querendo, meu Deus, destruir assim a família, né? Destruir até mesmo a igreja, o cristianismo. Então o inimigo ele também está agindo, ele não está parado. Então nós devemos, mais do que nunca, meus irmãos, buscar a face de Deus. E em nome de Jesus, que no dia que ele voltar, nós estejamos com a certeza da nossa fé, preparados, né, meus irmãos, para estarmos com o nosso Deus, porque isso é o mais importante, meus irmãos, né? Então eu finalizo com aquele versículo que diz, né, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Amém, meus irmãos? Oremos nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te dou, Senhor, por esta oportunidade onde temos de estudar a Tua Palavra. Meu Deus, que nossa fé, eu não peço uma fé grande, meu Deus, mas apenas do tamanho de um grão de mostarda, porque seria hipocrisia, meu Deus, eu dizer que minha fé é muito grande. Nós devemos começar com uma mostarda, que é um grão tão pequenino, mas que depois se transforma numa árvore estrondosa, bem grande. E que assim seja a nossa fé, que ela venha crescendo, venha sendo cada dia revigorada, meu Deus, e que nós venhamos estar preparados para aquele tão grande dia, que é a tua vinda. Meu Deus, a gente não sabe o que nos acontecerá amanhã,
mas a gente tem a certeza que o Senhor tem cuidado de nós. E esta é minha oração, que o Senhor cuide de nós até o nosso último dia de vida, porque isso sim terá valido a pena. O Senhor está conosco. Graças te damos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos, né? A gente aí seguir as recomendações do Ministério da Saúde, né? Se cuidar, prevenir aí aglomerações, né? E se Deus quiser, meus irmãos, nós vamos vencer mais esse desafio. Amém? Até mais, meus irmãos. Um abraço.